Olá, voltamos. Tem alguém por aí? Voltamos. Agora recuperados. Vocês estão por aí? A gente espera que sim. Podemos anunciar que estamos por aqui sim. Vou já incluir o Cláudio aqui na nossa conversa. Oi, Cláudio, você consegue me ouvir? Oi! Agora está bem. Tá tudo certo. A gente quer o feedback de vocês aqui nessa live. A gente quer saber se vocês estão escutando a gente. A gente quer saber se está travando, se não está. Por gentileza, comentem aqui como é que tá agora. Vamos ouvir todo mundo e dar um tempo da turma voltar também. Nossa, a gente tava com uma galera boa e aí caiu. Tem que voltar agora. Lídia tá ok. Lídia sempre tá ok. Tá tudo ok com Lídia. Cláudio, meu áudio tá o Will também tá ok. Dani tá tudo certo. Vai ficar tudo certo, Dani, agora. Anelisa, tudo certo. Aquele ok bem firme, Anelisa. Maturital lá. Voltamos. Tá chegando, a turma tá chegando. Cláudio, vamos dar um tempinho. Vivi Franco, que saudade de você. Deixa a turma chegar. Deixa eu dar um oi para meus amigos. Omar, saudade de você. Só vejo seus doces aí. Carlinha, voltou, graças a Deus. Nath também tá aí. Oi, Heavy. Vivi. Ai, meu Deus do céu, que emoção. A gente tá falando aqui de crise, aí o modem dá um pau, pá, apaga tudo e faz como para comprar se não tem loja, aberta, né? Aí recorre às contingências. Diz que quem tem amigo na praça tem mais do que dinheiro no banco, né? E aí a gente recorre aos amigos. Eu tenho uns amigos assim, bombeiro, médico, socorrista, contador, tem tudo, olha, não falta nada. Melhor coisa da vida. Então a gente resolve tudo. Tá chegando, a turma tá chegando. Porque eu tô ciumenta. Ana, ó, a Ana falando aí. A Ana falando aí que foi um beijo, a Ana. Ah, tá. Então tá todo mundo. Então, a galera, eu quero agradecer até os amigos que falaram todos ao mesmo tempo pela mensagem pelo inbox do Instagram, pelo WhatsApp, e eu tentando responder todo mundo, aí vieram algumas ideias, uma amiga minha fez, eu falei, meu Deus, tem que resolver agora. Ela corre lá para resolver, e aí uma amiga falou, a Josiane falou, amigo, poste nos seus stories logo que vocês vão voltar para que a gente não perca a adesão. Aí eu corri, obrigado, Josiane. Já lhe agradeci lá no Zap. Van, meu amor, minha amiga querida. Então a turma está voltando, acho que já temos aí 50 pessoas. Felicidade. Nonato, estamos juntos. Isso mesmo, Nonato. Que emoção. Doutor Reno, meu querido. Tem umas coisas, umas ideias para trocar com você em breve, viu? Ó, eu acho que a gente pode... A gente começa, tá? Oi? Mais um minutinho e a gente começa, tá? Tá bom. Ai, Deus do céu. Hoje de manhã, por incrível que pareça, pela ocupação do dia, eu já não fui treinar, não fui correr na madrugada como eu corro. Apesar de ficar em casa, eu tô correndo bem de madrugada mesmo. E aí a correria de agora valeu. Eu acho que eu queimei o que eu devia ter queimado lá às 5 horas da manhã, eu queimei agora. De emoção. Sem dúvidas, Ana. Só gente de qualidade. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Ó, eu acho que a gente já pode começar lá. Em respeito à turma que foi pontual aí com a gente já tá aí 5 minutos. Vamos voltar. A gente começou falando naquele momento lá sobre o objetivo da nossa live. A gente está aqui para conversar com vocês, para pensar em oportunidades, pensar em situações que sejam positivas, que sejam práticas para vocês aplicarem e conversar hoje especificamente sobre a ferramenta que a gente tanto conhece, que é planejamento estratégico,
mas de que forma a gente pode aplicá-la nesse momento de crise. A pergunta que eu tinha feito ao Cláudio, para que ele começasse a falar sobre o contexto que a gente está vivendo hoje e de que forma as instituições podem utilizar o plano estratégico de maneira favorável para o enfrentamento dessa crise, nesse momento tão delicado de crise, né? E aí, Cláudio, Sim, o que é que você então, pode concluir aí? vamos voltar então naquele ponto que a gente estava, né? Eu estava falando que hoje os pilares, né, metodológicos ali do planejamento estratégico para a maioria das empresas, aquelas empresas que estão com o modelo de gestão profissionalizado, já é algo bem disseminado, né? A questão de você fazer lá as macro-diretrizes estratégicas, a SWOT, as definições daqueles padrões todos. Então, vamos partir desse princípio, né? Aqui a gente não vai falar de como fazer o planejamento estratégico, a gente, se precisar, em outro momento, a gente compartilha coisas que entenderem que é necessário. Mas, pensado nesse foco da crise, o que eu vinha dizendo era que a gente está num momento que é necessário, é emergente que a gente entenda que o mundo mudou, né? A pandemia apresentou para a gente um mundo novo e até então desconhecido. A gente tem feito muita reflexão em cima das situações das instituições, como é que a gente tem percebido e acompanhado o comportamento das instituições de diversos segmentos, né, diversas estruturas. A gente tem acompanhado movimentação de hospitais, de clínicas, de centros de multiespecialidades aí, e tentando, isso foi um dos motivos que nos levou a provocar esse bate-papo, né? Então, essa situação aí de fazer a gente entender que o coronavírus trouxe para a gente uma situação que muito mais do que trazer uma situação nova de epidemiologia, de mexer com essa questão da ciência inteira, do comportamento biomédico da situação, traz um impacto grande nos fatores socioeconômicos, culturais mesmo e comportamentais da sociedade. Então, trazendo isso para a questão do planejamento estratégico, das bases para a estruturação do planejamento estratégico é a análise de cenário. Aí, essa figura que o Alan projetou aí, fala da análise do contexto da pandemia. É só para ajudar a gente a fazer a interpretação da necessidade que as instituições têm hoje, e nós, enquanto profissionais que estamos aí atuando no mercado, de fazer uma nova reflexão. É tentar entender como é que essa pandemia qual é a dinâmica dessa pandemia no mundo, né? Como é que ela está mexendo com as estruturas do mundo, como é que ela tem alterado as estruturas de cada continente, do nosso continente, dentro do nosso continente, como é que ela tem trazido o impacto dela dentro do nosso país que é gigantesco, é um país continental na região, e dessa região, como é que isso tem chegado para cada cidade, né? Cada estado, cada cidade. Um exemplo clássico, eu estou em Maceió hoje e a gente tem uma situação ainda branda, se a gente pode dizer assim, em termos de casos confirmados, em número de óbitos, mas aqui do lado, na fronteira, juntinho, a 3 horas de carro, nós temos Recife com uma situação bem dramática, que a população de Recife tem vivido. Então, quando a gente fala da necessidade de entender esse contexto, a dinâmica dessa pandemia no mundo, no continente, isso vai trazer para a gente uma condição melhor de tentar reposicionar a nossa ferramenta de planejamento estratégico para que o mundo, do que a instituição precisa. De fato, pensar amplo, né, Cláudio? Pensar amplo mesmo, é pensar fora da caixa. É a gente tentar fazer a lembrança que o planejamento estratégico, assim como tantas outras ferramentas da qualidade que a gente tem buscado implantar nas instituições, é algo que tem que ser vivo, que tem que ser trabalhado diariamente e que não é aquilo que a gente faz uma vez por ano e a gente se reúne uma vez por mês para avaliar se a gente alcançou ou não aquela meta. Isso é uma ferramenta que a gente tem que trazer e aí eu vou usar aqui e falar. É muito provável que a maioria dos planejamentos estratégicos caíram por terra, né? Toda aquela análise de cenário que a gente fez, que as instituições fizeram, elas precisam ser refeitas. Elas precisam ser refeitas, mas não é pensando agora só no longo prazo, até porque a gente tem uma realidade atual e um futuro que é incerto ainda. A gente desconhece o que vai acontecer porque a gente desconhece essa doença. A medicina desconhece, os cientistas estão tentando descobrir como é que o vírus se comporta e a gente ainda tem um tempo para caminhar
e aprender com ele e aprender a responder a toda a dinâmica que ele traz para a gente e para as instituições. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para enfrentar é olhar de forma ampla o cenário que a gente está inserido. Então, se eu estou na minha instituição, se é uma clínica, se é um hospital, se é uma instituição, independente do porte do segmento, tem que olhar como é que essa instituição está, dentro de qual cidade, qual região, e a partir daí a gente mergulhar nesse contexto da pandemia e fazer com isso a relação que a gente tem, todos os atores que impactam e que se relacionam com essa instituição. De cenário econômico que a gente falou sobre o crescimento, a estimativa de crescimento do PIB, essas situações, você me mandou aqui umas telas. Eu vou colocar e quero que você comente, que foi o que você pediu. Pensar né? isso aí, pensar no usar adequadamente o planejamento estratégico é usar o planejamento estratégico hoje, amanhã, em cada reunião de decisão maior do que abrir, do que diminuir, do que iniciar, do que encerrar. A gente tem que ter isso na mão para poder a gente tomar uma decisão pautada em dados que a gente tenha. Né? Depois que isso começou, depois do segundo dia que eu me dei conta que isso estava acontecendo de verdade, que a gente toma aquele susto, e aí a gente tem que parar, esfriar a cabeça e dizer, e agora? O que é que a gente vai fazer e quais são as fontes que a gente tem que considerar, né? Então, é muita notícia. O nosso amigo Nonato falou uma coisa que foi muito feliz, a analogia que ele fez. Ele falou, nós vivemos também a pandemia das fake news e a pandemia das informações e das redes sociais. Então, a gente tem informações de toda a ordem, de toda a credibilidade e legitimidade. É muito, muito sério as pessoas, os profissionais que estão em cargo de decisão e na gestão, deles focarem aí nas fontes de informações que eles vão buscar para que eles possam ajudar na decisão da instituição e construir um entendimento de uma dinâmica que é muito rápida, mas que tem que estar pautado no que a ciência já pode concluir e nas fontes seguras. Então, a gente tem aí uns dados que eu trouxe de... Volte a tela lá, por favor, da estimativa do crescimento do PIB. Isso logo em março, quando surgiram os casos aqui no Brasil. A gente já tinha uma projeção de PIB reduzido para esse ano, né? Uma expectativa que a gente tinha maior. Tal. Então, a gente tinha um PIB 2,4 a expectativa e automaticamente o Banco Central mexeu e repensou essa meta de PIB. E eu não tenho dúvida que daqui a alguns dias ou algumas semanas a gente tem uma nova informação sobre isso. Então, pensar amplo é a gente estar olhando isso, coisas como essa para tentar trazer para a nossa meta, para a nossa expectativa em termos de cumprimento do que a gente vai pensar e em termos do que a gente vai buscar ali, para poder a gente não estar aí sonhando com algo que não vai acontecer, né? Então, assim como o PIB, a gente tem as situações da inflação, né? Outra questão grande que está, e a gente tem perspectivas de redução da inflação, aí alguém vai dizer, mas isso é bom. É bom, mas é relativo, né? Então, tem um viés muito grande da demanda de consumo quando a inflação não acontece ou acontece. Isso está diretamente relacionado ao consumo da população. Se a população tem uma renda menor, reduzida, o consumo vai diminuir e isso vai diminuir em todos os setores, não só no setor de saúde. Né? Então, claro que tem as emergências, o cara não vai deixar de fazer, mas a gente vai ter perda, provavelmente, de usuários de plano de saúde. Com isso, os planos de saúde vão faturar menos, a receita vai ser menor e essa cadeia produtiva vai ter uma consequência no prestador de serviço, que é o hospital, que é a clínica, e a gente tem talvez aí um risco maior a ser gerenciado em termos de recebimento dos próximos meses aí que são faturados. Algumas instituições, aquelas que têm ali talvez nas regiões com foco grande, vão estar aí cheias, mas a gente tem hospitais que tiveram seus atendimentos eletivos suspensos e aí com ociosidade da capacidade instalada, clínicas que não estão podendo atender, né? Então a gente tem toda uma estrutura que está ociosa e isso é produção que não está acontecendo. Então a gente tem toda essa provocação da reflexão do que é macro para poder considerar numa atualização desse planejamento que é emergente, uma urgência para todas as instituições. Pensando grande, né, o preço do barril do petróleo já vinha diminuindo antes dessa pandemia e isso agora a gente vai provavelmente ter uma tendência de queda. Isso mexe com toda uma estrutura produtiva do país e se junta com essa dinâmica da pandemia de ficar em casa, de consumir menos. Então, a gente tem uma perda grande aí
nessa dinâmica de produção e de consumo da população. Isso impacta muita coisa. E isso chega para todo mundo. Isso impacta muito, né? Totalmente, né? A gente tem uma perspectiva grande, né? Eu estava lendo de uma consultoria internacional esses dias, eles fizeram lá uma lista de alguns fatores que mudam aí com a pandemia, né? Mas aí ele faz assim, a expectativa da Organização Mundial de Saúde é que, em média, nós levemos 1 ano e meio para conseguir disponibilizar para a população mundial uma vacina, enfim, né, de maneira disponível ali para o consumo. Então, quando a gente pensa em 1 ano e meio, de maneira efetiva, para que todo mundo tenha acesso a isso e a gente possa se dizer assim, não, o mundo agora está protegido contra esse vírus, a gente vai ter que pagar esse preço até isso acontecer. Então, são fatores que vão impactar bastante, porque se a gente pensar, né, efeitos do coronavírus devem durar quase 18 meses. Então, 1 ano e meio aí, pelo menos, a expectativa da Organização Mundial de Saúde. E com isso, a gente tem uma sequência aí de situações que vão ser mexidas, né? A partir disso, a consciência de todo mundo tem que mudar, porque como é que ficam as atividades de lazer, de cultura, de gastronomia, de viagem, de entretenimento aí, tudo isso muda na situação do consumo, porque a gente já tem hoje, mesmo com as cidades fechadas, a restrição, mas quando voltar aos poucos, talvez a gente não consiga ter os restaurantes sendo usados como eram antes, com mesas ali próximas, então a capacidade de atendimento vai ter que ser reduzida. Com isso, a necessidade de mão de obra vai ser reduzida e aí o faturamento reduz. A gente não vai ter os shows acontecendo, né, o show dos artistas que movimentam a cultura, que movimentam um barzinho, e isso traz uma dinâmica de consumo da população, e isso vem com tudo isso para o segmento de saúde, em situação de consumo, ou de um poder de compra maior, de adesão a plano de saúde, e é grande o impacto disso. Então, quando se fala ali nas questões dos efeitos desse coronavírus, enfim, desse tempo para desenvolver a vacina, essa consultoria citou aí 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Que eu acho que a gente falando nesse contexto maior, acho que o Alan botou aí nessas dicas, não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou tentar fazer aqui uma tradução desses quadrinhos aí. A primeira tendência que ele fala é da revisão de crenças e valores, né? Uma crise desse porte, ele traz um repensar muito grande para as pessoas, né? Então, é muito esperado que muitos valores e comportamentos se alterem a partir disso, né? A gente tem visto muita crítica nas redes sociais, as manifestações e nas conversas que a gente tem, mesmo na troca de conversa com os amigos. O posicionamento de empresas com relação ao prestador de serviço ou ao funcionário ou ao parceiro, né? Então, eu vi um dia desse no Twitter uma postagem que falava assim, definição de visão, missão, valores, tudo isso foi provado agora com a pandemia que é tudo mentira. É tudo para cumprir tabela, é tudo para fazer bonito, para talvez o cliente acreditar que aquela instituição se preocupa com as pessoas, se preocupa com a sociedade. A primeira coisa que muita empresa fez foi demite, sei lá, 50% das pessoas. Ou vem cá, vamos tirar tantos por cento do salário lá na primeira semana que se declarou a pandemia. Não que isso esteja errado, porque cada instituição sabe da sua situação. Mas, como? Cada realidade é uma, né? Cada instituição tem sua realidade. Cada realidade é única. Mas o que a gente vai tem que estar consciente é que nós, como pessoas e como consumidores e como profissionais, a gente vai esperar coisas diferentes das instituições também. Como cliente, a gente vai esperar uma segurança ainda maior na percepção de higiene, na percepção do cuidado, de distanciamento, de não misturar aquele espaço que eu vou ser atendido com o outro que foi atendido sem uma higienização posterior, porque a gente vai levar muito tempo para talvez não volte a pensar com o relaxamento que nós tínhamos se relacionado a essa questão da higienização, né? Então, apesar das diferentes realidades, eu também ouvi alguém dizer assim, a gente tem escutado, nós estamos todos no mesmo barco. E aí, nessa postagem, alguém dizia assim, tá nada.
O vírus é o mesmo, a doença é a mesma, mas tem gente numa canoinha, tem gente no iate, tem gente num super barco, então a gente não está no mesmo barco. A gente vive num país desigual demais e essa desigualdade traz para a gente, sim, situações que são semelhantes, ok, mas em situações de extrema diferença, né? Então, a única coisa que a gente tem por igual é o medo. O motivo do medo é o mesmo para todo mundo e isso, num viés positivo, faz unir as pessoas também, né? Então, a postura vai ser diferente. Nós que estamos conduzindo revisão de planejamento estratégico, a gente tem que pensar na expectativa desse cliente que vai voltar aos poucos, mas que vai voltar com traumas, com expectativa bem diferente daquela satisfação que a gente vinha medindo, né? O olhar dele vai ser mais crítico, porque agora todo mundo aprendeu a lavar a mão, todo mundo entendeu que o álcool gel ajuda a eliminar alguma bactéria, algum vírus que está aqui, e como profissional de saúde, a gente não vai poder se permitir fazer procedimento com o cliente ali na cara sem ter esse cuidado. As instituições não vão poder se permitir mais não ter dispensa de álcool gel nas suas dependências, nos seus corredores, nas suas salas de atendimento, porque o cliente vai esperar isso, né? Então, que bom que essas coisas também estão acontecendo em termos de mudança. Então, revisão de crenças e valores é o primeiro ponto que ele traz aí. A segunda questão é uma questão bem interessante que ele fala. O menos é mais. Uma das tendências é que nós, enquanto pessoas, entendamos que nessa mudança de valor, a gente não vai estar comprando mais aquela questão de consumir por consumir saiu de moda. Os recursos já estão comprometidos, a renda de muitos já mudou, já acabou, já caiu. E aí a gente começa a passar no nível de sobrevivência mesmo. Então, a gente vai ter a experiência de ter que consumir aquilo que precisa consumir. Chamado consumo consciente, né? Exatamente. É uma mudança de consumo consciente. E aí isso vai ser... trazendo isso para a população, a gente vai ter aí uma mudança ou uma expectativa do que... Onde é que eu vou gastar meu dinheiro? É naquela clínica ou na outra? É naquele consultório ou no outro? Onde é que eu vou gastar o que eu, sei lá, um procedimento naquele hospital ou no outro? Então, essa questão do menos é mais, a crise financeira tem trazido e vai levar as pessoas a economizarem mais e rever aí os seus hábitos de consumo, isso é claro. Eu vi isso em pelo menos cinco publicações de pesquisadores e de instituições de consultorias internacionais que fazem essa expectativa de tendência, né? Uma terceira tendência que foi citada é a reconfiguração dos espaços, né? Ele fala dos espaços do comércio, mas não é só do comércio, né? Então, o que aconteceu hoje das salas de espera das clínicas, dos consultórios e de alguns ambientes hospitalares, né? Do respeito ao distanciamento das poltronas de espera, das salas de espera, dos ambientes de compartilhados hoje, a gente está fazendo por conta do vírus. Mas será que o cliente vai optar por espaços que não respeitem isso depois da pandemia? Isso é uma questão que a gente tem que repensar, porque isso vai exigir da gente reconfigurar espaços de prestação de serviço, né? As relações vão estar pautadas nesse distanciamento também, porque isso está sendo muito forte. A gente gosta de pegar, de abraçar, mas quando isso não nos ameaça a vida, né? Então, eu tenho escutado muito, não vou no hospital, porque lá, se eu for, eu vou pegar o coronavírus, né? Se precisar. A gente sabe do risco que é aumentado. Mas as pessoas que não tinham preocupação de estar dentro de uma emergência com a dorzinha de cabeça, que ia lá, qualquer coisa, elas agora entenderam que lá tem um risco, né? Ela está exposta a situações graves que estão ali e talvez possam atingi-la de algum momento. Né? Então, esse pensar grande é importante nesse sentido de tendências mesmo. A gente vê... Você ia falar, Alan? Não, o terceiro ponto, seria a reconfiguração de espaço, já falou, né? Então, o quarto ponto que ele fala aí são os novos modelos de negócios, de restaurantes, ele fala assim, né? Então, ele diz assim, os donos de restaurantes têm que entender, aqueles que não estavam em plataformas de
de eletrônica, você pedia comida, onde tinha um motoboy para entregar, já entenderam. A crise está aí ainda, mas ela vai passar e eles não podem sair das plataformas de pedidos online, né? E isso provavelmente é uma das tendências que se espera e que isso seja um fator muito grande, muito importante dentro dos processos aí de quem faz entrega, fornece comida. Não que ninguém vai deixar, todo mundo vai deixar de ir no restaurante, não é isso. Mas eles vão ter que estruturar um ambiente onde o consumidor se sinta seguro, como se ele estivesse em casa. Ali está protegido de ser contaminado ou não. Isso muda toda uma configuração de negócio também. O outro, ele fala lá de experiências culturais imersivas. Então, coisas que a gente resistiu até agora a fazer, né? De fazer reuniões online, da gente dar aula online, de fazer live. Nossa, telemedicina, esse rapaz aí... Né, ainda. Oi? Telemedicina, que é uma resistência. Querendo ou não, telemedicina ainda é uma resistência. Essa transformação telemedicina, eu acho que é o exemplo mais claro, né, que nós podemos refletir sobre ele. Quanto que o nosso país resistiu à telemedicina? Quanto que o nosso país dizia que não era seguro? Dizia que a gente não estava pronto para isso. E aí vem a pandemia e derruba todas essas certezas que o país tinha e faz a gente ter que tocar e fazer a telemedicina da maneira que a gente tinha que fazer agora. Óbvio que tem riscos que trazem aí situações que a gente precisa gerenciar, mas não dá para viver sem ela. Assim como na educação, quantos de nós resistimos à educação à distância? Né? Não dá certo, não funciona, tal, e agora? A gente tem as nossas crianças assistindo aula no computador todos os dias e conseguindo cumprir uma carga horária. E vocês acham que vai ser fácil dessa moçada desconsiderar essa experiência? Não vai. Não vai. Né? Então, a gente vinha resistindo coisas que eram para acontecer, que vinham aí lentamente processando, e a gente vem para a área de saúde e diz, nossa, a gente queria fazer ali uma abordagem ao cliente para ele responder um questionário na recepção, um questionário de pré-atendimento, de pré-exame e tal. A gente tem que pagar alguém para perguntar a essa pessoa numa sala de triagem, que a gente não pode fazer um totem, não pode disponibilizar um totem para o cliente responder. A gente não pode rodar um tablet e disponibilizar para o cliente responder, porque isso é muito investimento, isso é trabalhoso, isso não, o cliente não vai responder. Né? A gente não experimenta, a gente já estabelece o nosso conceito, que ele não vai aderir. É uma crença, as pessoas não são educadas a isso, elas não vão conseguir fazer só, mas ao mesmo tempo a gente não oferece essas oportunidades, né? Então, as instituições, e a gente está aqui no campo da saúde, tem que se reinventar. E nós que estamos aí envolvidos na gestão, envolvidos em processos de qualidade, de qualificação, de profissionalização do modelo de gestão, nós temos que ser agentes dessa mudança. A gente não pode esperar que essa onda passe e alguém faça a gente executar esse tipo de mudança. Não dá mais para a gente entender que TI é uma área de apoio. TI é pulmão da gestão. A gente hoje sem TI demora muito a tomar decisão. E pior, a gente pode estar tomando decisão com base em informações que não são consistentes. Né? Porque a gente acha que o cara da TI ele pode ficar ali vendo quando trava o sistema. Né? E socorrendo a gente quando uma impressora prende um papel. Não vai dar mais, né? A gente não tem, o mercado não vai permitir mais para que essa dinâmica que a gente vinha vivendo, é isso mesmo, Nonato. Estou vendo o Nonato colocar aqui, a gente tem que prototipar as situações, é fundamental. Se a gente não faz essas experiências e roda isso na prática, a gente vai caminhar para um lugar que não é feliz, não é de sustentabilidade. Né? Essa situação da gente, e isso mexe com todos nós. Né? Eu estava falando lá antes do meu modem cair. Né? Eu sou um jovem de 44 anos e tenho as minhas resistências, que eu sou de uma geração que não nasceu com o tablet na mão. Mas a gente vai ter que se reinventar. Nós que temos experiência de gestão, foi lá do operacional, né? E
e a gente viveu isso, a gente sabe fazer, fez lá na mão, na planilha, no cadastro, e gerou um relatório, e transformou aquele relatório num gráfico. Isso ficou. Uma das coisas que eu estava lendo, nesse tentar encontrar respostas para um monte de perguntas que estão aqui, né? Um pesquisador dizia assim, alguns consideram que os séculos mudam com a data, com o número, mas não é. Ele falava da mudança do século com da Primeira Guerra Mundial. Foi o que marcou a mudança do século. E ele ousava afirmar que o século XX acabou com a chegada da pandemia. A gente não virou o século XX com o ano. O século XX acabou com a virada. Chegou a pandemia, mudou tudo. A pandemia fez a gente acelerar tudo. E talvez esse freio de arrumação que a gente está vivendo, de ter que ficar preso em casa, ou ter que restringir o horário de trabalho da gente nas empresas, esse desconforto que a gente está sentindo, esse medo do que vai acontecer, como é que a gente vai atuar, é para a gente entender que não dá mais. Não dá mais para a gente conduzir os processos, os planos de ação, os modelos de acreditação, os modelos de análise crítica de resultado, os modelos de tomada de decisão como vinha. Não dá mais. Sim. Trazendo para a realidade que a gente está hoje, primeiro deixa eu comentar uma situação. Você tem falado muita coisa que a gente vai comentar também na quarta-feira, quando eu vou falar de comunicação, sobre consumo, sobre essa necessidade da gente envolver a TI, o profissional de tecnologia de informação. Mas hoje, quanto plano estratégico para esse enfrentamento da crise, como é que você enxerga quem deve estar junto, quem é a equipe que deve estar junto, como é que você enxerga esse processo? Além de TI, como é que a gente deve montar isso para utilizar o plano estratégico para hoje, pensando na atuação da gente? Olha, entendo que o que surge de novo, a gente tem que ter aquele time mesmo da liderança, repensando, estruturando, puxando, porque é quem vai tomar a decisão ali da alta governança para o caminho da instituição. Claro que eles têm que estar envolvidos nisso. Agora, com o fato da pandemia, exige das instituições que vão estar mais fortes para encarar o que se apresenta todos os dias, o Comitê de Gerenciamento de Crise. Né? Nós trabalhamos isso com os clientes que a gente segue nos projetos e primeira semana parou, a gente arrumou a ideia, meu Deus, o que é que a gente faz agora? Como é? A gente vai ficar fora da instituição, a gente vai fazer assessoria como a partir de agora? O que é que fica na pauta? Né? O que é que vai ser importante agora em termos de gestão da qualidade, gestão estratégica, frente a tanta coisa que está acontecendo nessas instituições e na população em si? Primeira coisa que a gente fez foi, a gente precisa fazer assessoria, muda a pauta da assessoria, vamos estruturar aqui, vamos falar sobre comitê de enfrentamento da crise. A gente tem que gerenciar essa crise. E vamos aprender gerenciando. Claro que a literatura traz para a gente a base orientadora do que é um comitê de gerenciamento de crise, como é que ele deve atuar, como é que ele deve estar estruturado, quais são os papéis e responsabilidades que existem ali. E aí a gente tem trabalhado isso e, de maneira muito feliz, eu posso dizer assim, né? Eu não vou citar aqui quem são nossos parceiros, mas assim, a gente tem tido semanalmente um acompanhamento de instituições nossas que estão ali com a gente, que tem trazido um feedback de aprendizado gigantesco com o Comitê de Crise ativo, trabalhando diariamente. Então, fluxos novos foram construídos, né? Avaliação diária das suspeitas, do caso, do afastamento, do que aconteceu, do fluxo que não deu certo. Né? Então, trazer para dentro da estratégia os integrantes desse comitê de gerenciamento de crise, para que ele participe efetivamente do que está sendo avaliado nessa situação, do contexto maior que essa instituição se encontra, e aí participar da decisão, trazendo a realidade do que está acontecendo lá na ponta, é necessário. Porque aí pensar que a governança vai estudar lá o mercado, as relações, o financeiro, o econômico, toda essa avalanche do que é grande, e aqui o dia a dia, né? A gente vai só apagar incêndio, não, o Comitê de Gerenciamento de Crise não é para isso.
é um comitê estratégico que ele vai existir enquanto existir a crise e que ele tem que ter uma metodologia de avaliação, de estruturação, de operação e de acompanhamento para que ele possa ser uma base para ajudar as instituições a seguir num caminho e se movimentar para esse futuro que é incerto. A gente não sabe o que vem. Eu disse para um colega e disse para as meninas que a gente estava em reunião semana passada. A certeza que eu tenho é que todo dia é um dia novo, a gente está aprendendo isso, o universo está gritando para a gente. É um dia novo que pode mudar tudo em um segundo. Então a gente sabe tudo, vai dormir hoje, amanhã a gente acorda tudo diferente. Uma hora depois pode mudar tudo. E assim o planejamento estratégico não pode ser um documento que vai estar na gaveta esperando a próxima reunião para a gente acompanhar indicador. E a gente se frustrar e não valorizar esse instrumento que é tão poderoso em termos de estrutura. Então, trazer o Comitê de Gerenciamento de Crise para junto da alta liderança, na recomposição, no reposicionamento desse planejamento, do meu ponto de vista, indispensável. Porque senão a gente vai estar fadado a esquecer o que está acontecendo ali, né, junto, isso mesmo, Lília. Um comitê é um diferencial importantíssimo para o equilíbrio dessas instituições nesse momento. Né? Construir isso e dar a base da dinâmica da crise, que é muito acelerada e que não vai ali aparecer em determinadas estruturas. Esse comitê ele vai mexer com pessoas, vai mexer com financeiro, vai mexer com operação, vai mexer com e impactar lá no resultado. Isso não pode esperar um mês para acontecer. Não pode esperar a próxima reunião de indicadores para ser percebido e a gente só configurar o que a gente sabia que ia acontecer. Isso tem que ser diário, esse movimento tem que acontecer e isso dá base para o planejamento estratégico estar vivo e direcionando os passos maiores que a instituição vai dar. E essa atuação, inclusive, pelo fato da gente não saber o que vai acontecer, né? Já quando a gente fala de plano, planejamento, a gente está pensando, se antecipando ao que vem à frente, só que a gente não sabe, né? Então, as empresas têm que se posicionar, é isso, né, Cláudio? Sim, essa questão de, nossa, a gente vai se antecipar, a gente tem que se antecipar. Eu estava lendo sobre isso, assim, as empresas têm que se antecipar, mas se antecipar a quê? Se a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a pouco, amanhã. A gente sabe que tem uma crise, que o dinheiro está, o valor, o recurso financeiro está menos, está escasso e que isso vai aumentar, mas isso tem um fim também, né? Isso tem um fim para alguns e tem uma continuidade para outros e uma oportunidade para outros. Então, assim, entender, né? Tem muita oportunidade em qualquer crise aí. Então, a gente tem que entender que, assim, não dá dando mais não dá para a gente parar assim, que bom que isso aconteceu, que pena que isso aconteceu, que tal que isso acontecer. A gente não está tendo esse tempo ainda. Né? Mas barreiras, né? A gente tem visto coisas que dão certo. Eu fiquei muito orgulhoso com um parceiro nosso, que a gente fez a provocação no Comitê de Gerenciamento da Crise, um médico que muito, muito envolvido com a gestão, com qualidade e profissionalização, e a gente fez a reflexão juntos, o comitê e nós, e aí fizemos isso de manhã, de tarde eu recebo no meu WhatsApp lá os novos fluxos da clínica, de uma clínica de imagem. Então, os novos fluxos, precisou reformar? Não. Se pensou, bom, se chegar paciente com suspeita, a gente vai identificar lá, tinha um posto que não existia, se criou um posto móvel que não existia, se prende lá no piso da clínica, decidiu sala tal para paciente suspeito, a equipe que vai atender é essa faixa vermelha que está colada aqui no piso é para o caminho do suspeito, aquela amarela ali é para quem não tem suspeita, e a gente vai separar assim. Uma semana depois a gente repensa porque um dos fluxos furou e viu que não era eficaz, mas já repensou, direcionou, protege melhor o profissional e aquele paciente que não está com suspeita, e isso é muito dinâmico e muito vivo. Então, tem coisas dando certo. Agora, dá certo se você estiver dia a dia reavaliando os seus passos. Né? Então, é reconstruindo esses caminhos, é definindo fluxos prioritários, medindo, pensando nas medidas de dimensionamento da equipe, para que a equipe que está lá na linha de frente, ela não se sinta sobrecarregada, senão ela vai afastar e você vai ficar sem aquele profissional treinado. Então, tem toda uma concepção de um olhar maior, de a gente tentar entender quais são as novas práticas que são necessárias, mas aí você vai ficar... Poxa, quem vai dizer. Né? A gente tem que entender que a gente repensar tantas situações. A gente não consegue se encontrar para reunir. Gente, tem um monte de gente em casa, porque não reúne aqui como a gente está reunindo agora. Manda lá um link, faz uma reunião online, meia hora se faz uma reunião.
que às vezes passava 2 meses e ninguém conseguia reunir a equipe de gestor. Então, hoje a gente consegue perceber que dá para reunir antes de assumir o turno, ou no final do turno, antes de sair, meia hora depois, se tranca ali, faz a reunião e resolve as pautas. Então, a crise tem trazido para a gente esse aprendizado, né, em meio a esse furacão, a gente tem que ter a tranquilidade de tentar entender e qualificar quais são as ações que nós estamos sendo apresentados e forçados a fazer, mas que trazem o ganho de dinâmica, de velocidade, de integração, de repensar. Cláudio, além desses apontamentos, vamos pensar aqui em fatores que contribuem para a evolução desse planejamento, desse pensar estratégico nesse momento. Quais são os fatores cruciais, importantes, para que a gente consiga conduzir isso, além de pensar agora, não pensar hoje e não deixar para amanhã? Como é que a gente pode trabalhar? Nas estruturas do planejamento, a gente não pode, eu penso que a gente não pode, falou que o menos é mais, a gente não pode fugir do simples, mas do óbvio, né, do básico. O que é que eu sempre uso a ferramenta do BSC como a base para a dinâmica dos planejamentos, porque assim eu aprendi e tem dado certo e a gente tem que trabalhar dessa maneira. A dinâmica toda mudou muito, como as meninas de maturidade estão citando aí, mudou mesmo. E a gente tem que aceitar essa realidade. E aceitar que a gente tem que mudar também para que a gente não fique vivendo no mundo que passou. A pandemia mudou o mundo. A gente agora, todos nós somos novos soldados num campo minado ainda, onde a gente não foi treinado para encarar esse inimigo. E a gente tem que tomar essa decisão de maneira focada para o nosso resultado, de maneira orientada pela análise do cenário que a gente está vivendo. Esse cenário muda toda hora, mas a gente tem que atualizar toda hora para que a gente possa direcionar o nosso passo, né? Entender que a base estrutural é pessoas. A gente tem que pensar a estratégia para a gente repensar. Quais são as estratégias para que a gente garantir a integridade dos profissionais que estão na minha instituição fazendo o atendimento? Quando eu falo integridade física e mental, a saúde mental de muitos está comprometida. E essas pessoas elas têm que estar muito, muito firmes para poder lidar com o medo dela e o medo de quem chega para ela cuidar. A importância dessas pessoas estarem firmes na segurança que ela tem, dos EPIs que ela está usando, da segurança do processo que ela está ali atuando. Então, cuidar dessa integridade física e mental das pessoas é urgente para que você possa sustentar seus processos, senão ele vai cair, porque as pessoas vão sair, vão se afastar, e você vai colocar alguém que não tem experiência, que não tem expertise, que não tem o engajamento na sua missão. Reaprender sobre segurança do trabalho. Todos nós que estamos nas instituições, a gente tem que ser fortalecido na orientação de segurança do trabalho. A gente lembrar daquele EPI que a gente sempre achou desconfortável usar, entender que não dá para ir para o campo de trabalho sem aquele EPI. Né? E a gente cuidar daquilo como algo que é para garantir a nossa sustentabilidade enquanto profissional que está atuando. Focar na questão do gerenciamento da produtividade, a gente tem que aprender a fazer isso de maneira diferente. Né? Agora está todo mundo tentando se agarrar para se salvar, as instituições continuam tendo necessidade de cumprir suas metas, mas ela não vai conseguir cumprir se as pessoas não estiverem firmes, seguras, primeiro, seguras da integridade delas, nós precisamos entender que a instituição está preocupada com a nossa integridade. Senão a gente vai estar ali obrigado, morrendo de medo da exposição, e a gente vai voltar para casa dizendo não vale a pena trabalhar naquela instituição porque ela não cuida de mim. Né? Então, fortalecer o gestor de pessoas, o trazê-lo para essa guerra, para que ele entenda que, mais do que nunca, a gestão de pessoas é algo muito estratégico. Né? A gente tem que ter essa linha de atuação. A primeira coisa para a gente repensar o planejamento. A gente tem um monte de meta lá de treinamento, desenvolvimento. Eu vou desenvolver as pessoas para quê agora? A gente tem que desenvolver para ela entender. A gente tem que mostrar para elas que essa empresa se preocupa com ela. Que essa empresa quer ela firme para continuar o caminho. Para que ela possa sustentar os processos que vão ali, os processos a serem repensados, orçamento, fluxo de caixas, tudo tem que ser revisto, porque isso tudo, todas as projeções caiu por terra. Né? Então, tudo que a gente planejou não vale mais, não responde mais à dinâmica. Então, se as pessoas estiverem preparadas, sentindo essa firmeza, toda a dinâmica que elas vão empregar, engajar nos processos,
para segurar o processo, ela vai sustentar aí um novo orçamento que tem que acontecer. Sustentar a avaliação desse fluxo de caixa que vai ter que ser feito, né, da capacidade instalada versus demanda. Tem instituições que estão lotadas, tem instituição que está vazia. E aí a gente vai fazer o quê? Mas até voltar, fecha a operação, manda todo mundo para casa, manda todo mundo embora, dá licença de vencimento, como é que vai ser? Então, isso tudo é gestão de pessoa. Para sustentar essa operação que a gente tem que avaliar a estrutura. Né? Então, é muito, muito de pensar como é que essas pessoas podem ser usadas ali. Né? Tem uma colega aqui dizendo que essa questão da home office, como é que a gente pode usar esse time de casa para fazer o processo que dá para fazer em casa e eles entregarem. Né? Então, não para tudo, não dá para parar tudo. A gente tem que sustentar essa questão, a preocupação de rever as estruturas de manutenção, as instituições que estão ali com as UTIs lotadas ou com os equipamentos sendo usados como talvez nunca foram, estão estruturadas para fazer a manutenção, a calibração desse ambiente, dessa estrutura, desse ambiente, desse equipamento. Agora, é urgente a gente rever o cenário interno de condição de manutenção, de calibração de todo o parque tecnológico, porque eles estão sendo ali sobrecarregados, estão sendo muito utilizados. E se a gente não pode se dar o luxo de deixar quebrar um equipamento desse e a gente ter o time de devolução, de correção que a gente tinha muitas vezes, que a gente evidenciava nas instituições. Não dá mais. Né? A gente tem que realmente pensar nesse processo de pessoas, como diz Lídia aí, apoiando toda a construção dessa estrutura de processo, de manutenção, de infraestrutura, e aí vem o reposicionamento da marca. Essa é uma marca que está aqui para atender uma demanda, faturar, mandar para a fonte pagadora receber e pagar o salário? Ou é uma marca que tem, na sua essência, de cuidar de gente, cuidar das pessoas que estão ali trabalhando para cuidar de gente, que essas pessoas que buscam essa instituição percebam que aquelas pessoas que estão na guerra estão protegidas, elas estão ali respaldadas de equipamentos, de instrumentos seguros, ou a gente vai viver essa guerra e depois dizer assim, não, aquilo foi na crise, mas depois que passa não é assim. Não é assim. Cláudio, deixa eu só pedir para você adiantar um pouco a sua fala, que eu acho que ainda falta falar um pouco de clientes mercado, resultados. E no final, eu vou pedir para você deixar 3 recomendações. É que a live do Instagram ela é limitada a 1 hora. É mesmo. Temos 10 minutos. Exatamente. A gente tem 10 minutos para finalizar. Oh, meu Deus. Mas a gente vai tentar 2. Tá. Então, assim, de forma sintética, as bases eu acho que tem que ser repensado nesse planejamento estratégico, repensar toda a estrutura de gestão das pessoas, para que elas possam dar sustentação ao repensar do orçamento, ao repensar da capacidade instalada versus a demanda que existe, como é que eu vou fazer com que está ocioso, né? Como é que eu vou trabalhar a minha operação ou a não operação, a estrutura toda que vai fazer o processo rodar, olhar diferente para a perspectiva de cliente de mercado que ela tem, né? Porque a fonte pagadora também está sofrendo esse impacto. A gente não vai ter a mesma relação, provavelmente assumir, honrar com os pagamentos vai estar comprometido, a gente vai ter que ter um olhar diferente, se antecipar, o planejamento tem que se antecipar a isso, para buscar essa nova condição. Né? E para poder não ser surpreendido ou criar uma crise com a fonte pagadora que não vai conseguir honrar o faturamento que a gente mandou para eles. Então, tem que olhar para o mercado diferente e traçar novas estratégias aí, com toda essa cadeia de suprimentos que dá sustentação à operação da instituição, que a Ana Flávia vai falar muito bem disso na próxima live, acho que depois de amanhã. Então, quinta-feira. Todo esse repensar da estrutura estratégica. E aí, com tudo isso, repensar os resultados que, óbvio, vão ser diferentes de tudo. Os nossos índices de qualidade vão mudar, as nossas expectativas de meta de nível de resultado tolerável a gente também vai ter que repensar, porque provavelmente isso tudo mudou. Né? É hora de realmente inovar e fazer tudo diferente do que a gente fez, a gente vai ter que aprender isso junto, e por isso o motivo da nossa troca de ideias e de pensamentos nessas lives que a gente pensou para começar hoje e compartilhar com vocês. Perfeito. Quase uma corrida aí no final. A gente quer, para a gente deixar isso aqui até mais prático, até mais viável para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, já que essa live vai ficar disponível,
Quero que você me responda aí. Poxa, não apareceu aqui direito, não sei se dá para ler, acho que não dá para ler. Três recomendações práticas para hoje. Para hoje. Para hoje. Para agora. Planejamento agora. Primeira coisa. Instituição. Se você não estruturou o seu comitê de gerenciamento de crise, não saia daí hoje sem estruturar esse comitê. Se você precisa de ajuda para isso, tem um monte de gente preparada, disposta, com dinâmica para fazer isso acontecer. Estamos aqui nós, estão em Salvador, os meninos da Dorsal, a Maturitá está lá em São Paulo, tem tanta gente preparada para apoiar vocês nisso. Então, estruturar esse comitê de crise para fazer ele funcionar. Não é um comitê de reuniões, não, é reunião em pé, resolvendo os fatores que estão acontecendo agora. Eu entendo que o segundo ponto é analisar criticamente, junto com esse comitê de crise, essa análise SWOT que a gente fez no final do ano, que a gente fez no comecinho do ano, porque ela já está obsoleta. Ela não vai responder. Ela estava no mundo que passou. Ela está no século que acabou, quando a pandemia chegou. Então, refazer toda aquela análise SWOT. Isso não é uma burocracia. Isso não é algo que tem que ser feito para a gente dizer que tem um planejamento. O planejamento é um instrumento para a gente direcionar as ações da instituição, os recursos, direcionar a energia das pessoas que estão ali, das equipes. Então, esse eu acho que é o segundo ponto importante para fazer hoje. E o terceiro ponto, eu acho que isso tudo é importante, mas também, assim, as decisões diante da crise, elas têm que estar pautadas no valor do impacto que elas vão gerar. Não estou falando só no valor, não estou falando só no valor econômico, no valor financeiro que essas decisões vão trazer e gerar, não. Porque todo mundo vai sentir. Da maior a menor instituição vai sentir impacto financeiro. Eu estou falando no valor do que está sendo decidido para as pessoas que estão trabalhando naquela instituição, para as pessoas que estão sendo atendidas naquela instituição. Eu tenho acompanhado bem menos do que eu costumo ver, mas nos jornais, alguns exemplos de depoimentos de... Alguns agora estão parecendo meio que estimulados, mas os primeiros eram assim: a gratidão das famílias ou dos pacientes que foram cuidados por aqueles indivíduos, que eles só conheciam os olhos. Eles estavam tão escondidos ali, e eles agradeciam aquela pessoa que estava cuidando da vida delas na UTI. Eles só conheciam os olhos. Então, isso é um valor que foi percebido, que não está escrito na parede, que não está, talvez, definido no planejamento estratégico. Então, eu penso que a instituição que é maior, ela tem que empregar o seu valor. E aí está o desafio das instituições. Qual é o valor delas? Qual é o valor que ela entrega para a população que vai buscar? Qual é o valor? A gente diz que cuida de pessoas, que desenvolve, que a gente trabalha pela sustentabilidade. E mais, aquilo que ficou bonito e virou moda há algum tempo, né? Da responsabilidade socioambiental, que tantas instituições colocam isso nas suas declarações estratégicas, mas isso não se transforma na prática. Então, o momento da crise tem que fazer a gente se repensar o nosso posicionamento. Então, as 3 recomendações comitê de crise, a revisão urgente da análise SWOT para rever com ela todas as estratégias e aí, com base nessa análise SWOT, definir por um posicionamento de valor. De valor. Eu acho que a gente há um tempo tem escutado falar saúde baseada em valor, saúde baseada em valor, saúde baseada em valor. Eu acho que é hora da gente revisitar esse conceito, trazer isso para a realidade atual, para esse contexto difícil que nós estamos vivendo, para que a gente possa, com isso, construir um novo entendimento, a nova dinâmica que as instituições e esse sistema de saúde precisa. Senão todos nós vamos pagar muito caro por isso. Né? Todos nós dependemos desse sistema de saúde vivo, dinâmico, com respostas que atendam às expectativas da fonte pagadora, do usuário, do trabalhador, da instituição, do governo. Né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que fazer esse repensar. Uma hora é pouco para falar disso. Eu gosto tanto de planejamento estratégico. Então, sugeriram, acho que foi um rapaz chamado Diego que sugeriu aqui,
para a gente mudar a plataforma, para ser mais longo. A ideia é essa, a ideia é a gente testar o Instagram essa semana, mas lembrando que nas próximas semanas, enfim, em outros métodos ou outras plataformas, a gente vai ter também a Maturitar e a Dorsal com conteúdos, então a gente pode estender para lá. O ideal é a gente levar isso para frente mesmo. Por isso que eles colocaram os arrobas dele aqui para a gente seguir. Cláudio, só tenho 2 recados para dar para a turma. É que amanhã a gente tem um outro papo aqui. Gente, amanhã tem uma fera falando de qualidade assistencial frente à crise. Estou tão expectativa grande para assistir, minha amiga. Amanhã vai ser com a Lídia, né, lá da Dorsal. Na quarta-feira a gente fala de comunicação e na quinta-feira com a Ana Flávia, da Maturitar, sobre a gestão de suprimentos. Não sei o que salvando, Anelisa, mas a gente vai salvar essa live, sim. Não sei se foi isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá acabando o nosso tempo. Rápido, que eu quero dar um recado também. Tá acabando o nosso tempo. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas no nosso Stories. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre planejamento estratégico, sobre o que a gente falou aqui, vocês botam uma pergunta lá. Eu sei que alguém mandou pergunta aqui, mas a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Vocês mandam lá, a gente vai responder agora para vocês, tá? Meus amigos, a última coisa. Alessandra, um abraço. A última coisa, assim. Eu sei que tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Eu sei que tá muito difícil. Mas a gente não pode perder a esperança. A gente não pode se omitir de participar da transformação de maneira competente e ética para que a gente faça esse sistema sobreviver. Nós escolhemos trabalhar nesse sistema e a gente não pode abandonar esse barco. Muita dificuldade, muita dificuldade. Agora, a gente tem que fazer a parte da gente. E começa por um pensar diferente para que a gente haja diferente. Vamos repensar, continuar trocando ideia e construir um modelo novo de atuação. Nossa. A gente tem muito a fazer ainda. Esse sistema a gente vai enfrentar essa crise e vai sair dela muito mais forte. Com muita dor que a gente está vivendo, mas a gente vai ser fortalecido nesses aprendizados. A gente tem que se sustentar um no outro, pedir ajuda, trocar olhares à distância, trocar ideias sempre que a gente precisar, porque a gente precisa seguir firme e a gente tem certeza que daqui a pouco a gente vai estar tendo isso na nossa história, né? Então, o segundo semestre é um semestre que continua sendo de muito aprendizado. Eu acredito que começo de 2021 a gente começa a respirar um pouquinho, não vai ser fácil, vamos respirar um pouquinho diferente, mas esse segundo semestre a gente tem que encher o peito e dizer assim, a gente vai lutar para construir um diferente. A gente não pode deixar que vai seguir fazendo a mesma coisa, tá? Agradeço, muita gratidão pela paciência e pela parceria de vocês voltarem aqui com a gente. Amanhã a gente se encontra aqui. Silvana, minha amiga, um abraço, saudades. Um abraço no coração de todo mundo, que eu não vou conseguir falar. A gente vai estar junto amanhã, quarta, quinta-feira aqui. Vocês que puderem, estejam com a gente. 16 horas, sem problema na internet. Um grande abraço. Se cuidem e fiquem com Deus. 16 horas. Brigadão. Tchau, tchau.